A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, nós iniciamos o período do tempo comum, onde acompanhamos o cotidiano de Jesus, o seu dia a dia, a sua vida ordinária. O evangelho de hoje é de João, no capítulo 1, dos versículos 35 ao 42, onde vai nos contar ali os primeiros discípulos de Jesus. Mas aí eu quero destacar no evangelho de hoje alguns pontos. A figura de João Batista. João Batista era aquele profeta que proclamava, vamos lá nos recordar que João Batista dizia que ele não era o Cristo, mas ele era uma voz que gritava no deserto e que viria alguém depois dele muito maior que ele. E aí, ele, ao ver Jesus que passava, o evangelho vai nos dizer que ao ver Jesus que passava, disse: "Eis o Cordeiro de Deus." João Batista, ele apontou, ele é o Cristo, eu não sou o Cristo. E aí a missão do profeta é essa, de conduzir os seus discípulos para encontrar o Mestre. E aí João nos dá esse grande ensinamento. João que, ao ver Jesus que passava, disse: "Eis o Cordeiro de Deus." Os dois discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. E Jesus voltou-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: "Que procurais?" Jesus pergunta: "Que procurais?" E é interessante porque Deus, ele fala conosco. Ele é o Deus que está no meio de nós, como vai dizer que Jesus passava, ou seja, ele estava presente ali, mas ele procura. Mas ele pergunta, na verdade, o que procurais? E ele pergunta para mim e para você: o que procuras? E eles disseram: Rabi, que traduzir significa mestre. Onde morais? Disse-lhe Jesus: "Vinde e vede." Jesus convida, Jesus te convida para habitar com Ele, para fazer essa experiência pessoal. Jesus te convida para esse contato, para esse encontro. Ele te pergunta: "Que procurais?" E logo em sequência ele disse: "Vinde e vede." Eles foram e viram onde ele morava e permaneceram com ele. Os discípulos viram, os discípulos acompanharam Jesus, mas os discípulos permaneceram. Muitas das vezes nós ouvimos a voz do Senhor, nós sentimos que Ele nos chama, nós até acompanhamos, mas não permanecemos. Acabamos, muitas das vezes, deixando de lado o caminho de Deus, deixando de lado aquilo que o Evangelho nos ensina para viver uma vida de acordo com aquilo que o mundo nos oferece. E Jesus diz para cada um de nós: "Vinde e vede." Fazer essa experiência pessoal. A partir do momento em que nós nos encontramos com o Senhor, a nossa vida ela muda, a nossa vida se transforma de uma forma em que você, ao encontrar o Senhor, você está encontrando ali a sua verdadeira alegria. E aí, esses discípulos que ao encontrarem Jesus ficaram cheios de alegria, ficaram ali fervorosos, e vai nos dizer assim, o Evangelho nos apresenta outra figura, a figura de André. Qual foi a reação de André após acompanhar o Senhor, após ouvir a voz do Senhor, após responder ao chamado, porque ele chamou e ele aceitou, ele caminhou com Jesus, permaneceu com Jesus, e André vai anunciar para o seu irmão Simão. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Encontra primeiramente o seu próprio irmão Simão. Ele diz: "Encontramos o Messias", que quer dizer Cristo. Olha só a reação de André. Ele encontrou seu irmão e anunciou: "Encontramos o Messias." E o Evangelho continua. André, ele o conduziu a Jesus. Olha a figura de André. André que se encontrou com o Senhor, que fez essa experiência pessoal, mas ele não quis aquilo só para ele, aquela felicidade, aquela alegria, aquela realização. Ele saiu cheio de alegria, cheio de fervor e encontrou primeiramente o seu próprio irmão. Encontrou aquela pessoa que está mais próxima da nossa casa. E aí ele anunciou: "Encontramos o Messias." E o conduziu.
Aí, como João Batista, que lá no começo do Evangelho apontou para o Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus. André, que fez a sua experiência pessoal, anunciou ao seu irmão e o conduziu a Jesus. E assim também nós, irmãos, devemos fazer o mesmo. Devemos ouvir a voz do Senhor, fazer essa experiência pessoal, caminhar com o Senhor, permanecer com o Senhor, anunciar aos nossos irmãos, as pessoas que estão próximas de cada um de nós e os conduzir ao Mestre, porque essa é a nossa missão. Vamos lembrar lá de São Francisco de Assis, que fala que somos instrumentos. Nós somos simplesmente instrumentos que conduz o outro ao caminho da santidade. Nossa missão é essa, levar o outro ao caminho da santidade. E assim o Evangelho nos ensina. A mensagem do Evangelho é essa: ser atentos à voz do Senhor, porque nós temos um Deus que está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Temos um Deus que fala, Ele está em constante comunicação conosco. Ele nos convida para viver com Ele. Vinde e vede. Ele nos convida para caminhar com Ele e para permanecer. E aí, assim como André, que caminhou com o Senhor, que permaneceu com Ele, que ficou cheio de alegria, anunciou ao seu irmão Pedro e depois o conduziu ao Senhor. Assim nós também devemos fazer o mesmo. Anunciar o Evangelho com a nossa vida. Anunciar essa palavra que nos dá alegria, essa palavra que nos dá sustento nos momentos de dor, nos momentos de tribulações, nos momentos de angústias. Eu não sei as tuas dificuldades, eu não sei o que é que você está passando, mas confia no Senhor. Confia no Senhor que tudo vai passar. Confia nele, porque Ele tem o melhor para ti. Ele tem o melhor para ti. Assim como Ele disse àquelas pessoas que estavam seguindo, que procurais? Ele repete para cada um de nós que estamos seguindo. O que é que nós procuramos ao seguir Jesus? Nós procuramos a nossa salvação, nós procuramos a nossa conversão cotidiana, nós procuramos vida nova no Espírito Santo, procuramos o batismo no Espírito Santo, procuramos viver a santidade aqui e agora. A santidade, irmãos, ela não está distante da gente. A santidade é para nós. Nós recebemos o Espírito Santo no nosso batismo. E aí no batismo nós recebemos 3 atribuições: sacerdote, profeta e rei. Nós somos sacerdotes, vamos exercer o nosso sacerdócio batismal. Nós somos rei. Nós somos rei. Participamos da realeza de Cristo. Participamos do sacerdócio de Cristo. E participamos da missão profética de Cristo. Olha que graça! Nós somos profeta, sacerdote e rei, que nós recebemos no nosso batismo. E no nosso batismo recebemos o Espírito Santo, que o Espírito Santo nos dá força para viver a santidade, mesmo que o mundo nos ofereça tudo aquilo que é contrário ao Evangelho, mesmo os nossos que estão próximos da gente nos decepcione, nos magoe, nos dê contra-testemunho, mas nós devemos olhar para o Cordeiro de Deus, assim como João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus. É Ele. Nós devemos colocar a nossa atenção nele, a nossa vida nele, porque Ele é o nosso Senhor. E aí ele perguntou: o que procurais? E eles responderam: Rabi. Eles procuravam um mestre, eles procuravam um Senhor e o encontraram. Ficaram felizes ao encontrar. E assim o Senhor também se deixa encontrar cotidianamente, a partir da relação com os nossos irmãos, a partir da Santa Missa, na adoração. Nós devemos procurar ir ao encontro do Senhor, procurar viver uma vida de intimidade com o Senhor, para que assim possamos fazer como André. André que ouviu, seguiu, André que encontrou seu irmão, anunciou e o conduziu a Jesus. Olha que belo. André conduziu seu irmão Pedro a Jesus. Quem é que nós precisamos conduzir para o Senhor hoje? Da nossa casa, o nosso irmão, os nossos pais, os nossos filhos. Quem é que nós devemos conduzir ao Senhor? Os nossos amigos. Conduzir ao Senhor é oferecer uma vida nova, é anunciar essa vida nova, porque o Senhor
estar no nosso meio, Ele estar presente. Ele que lá, quando na sua ascensão ao céu disse: eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Tribulações virão, problemas virão, perseguições virão. Isso o Senhor Jesus nos disse, tudo isso virá, mas a sua palavra não passará. O Senhor Jesus, ele tem um projeto para cada um de nós. Ele tem um propósito. Por isso, não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor te chama. Ele primeiro te pergunta: que procurais? Procuramos a santidade, procuramos o céu, porque somos cidadãos do céu, como vai nos dizer Paulo. Eu sou cidadão do infinito. Eu sou cidadão do infinito. Assim como aquela música do Padre Zezinho: sou cidadão do infinito e levo a paz no teu caminho, né? Que música bela. E aí o Senhor nos pergunta: que procurais? E nós vamos responder: procuramos o nosso Senhor, procuramos a santidade que está no Cordeiro de Deus, que é o Cordeiro de Deus. E Jesus disse: vinde e vede. Ele repete essa frase para você e para mim: que procurais? Vinde e vede. Vinde e vede, para que possamos caminhar com o Senhor e permanecer. Permanecer com Jesus, permanecer com Jesus na nossa vida e no nosso coração. Para que assim, Jesus permanecendo na nossa vida, possamos viver essa vida nova que o Senhor nos prometeu, essa vida nova à luz do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos fortalece, que nos dá força, que nos dá coragem, que nos capacita para viver neste mundo de tribulação, neste mundo de tantas perseguições, de tantas decepções, angústias, de tudo aquilo que possa nos fazer mal. O Senhor Jesus está conosco. O Senhor Jesus nos diz: vinde e vede, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. E assim como André, possamos conduzir os da nossa casa ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir juntos isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por isso, peçamos sempre o auxílio do Espírito Santo, para que esse Espírito possa nos fortalecer, possa nos dar força, os seus dons e carismas, para que a cada dia, nas dificuldades, nas lutas, nas batalhas, eu possa testemunhar a graça de Deus na nossa vida. Eu possa testemunhar o amor de Deus na minha vida. Não é a tribulação que vai me distanciar do Senhor, não é as decepções, porque os seres humanos decepcionam, mas o Senhor Jesus não. Não é as angústias, não é as tristezas, não é a doença, não é o desemprego, não é nada disso que vai me afastar do Senhor. O Senhor está comigo, eu não temerei. Assim como João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus, devemos olhar para o Cordeiro de Deus, ouvir a sua voz e seguir o Senhor e permanecer. Por isso vem o Espírito Santo de Deus sobre nós, nos dá força, coragem, nos dá alegria para viver neste tempo de tribulação, neste tempo de angústia, para que possamos juntos caminhar no caminho que nos leva ao céu. E assim peçamos também a poderosa intercessão de Maria, que ela possa interceder por nós, pela nossa família, pelos da nossa casa, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos enfermos, doentes, todos aqueles que recomendaram as nossas orações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Que Deus lhe abençoe.